Oi gente, hoje eu vim falar com vocês a respeito dos liner, para que ele serve e apresentar algumas opções, tá? Liner é qualquer pedacinho de tecido que seja do tamanho do bolso da fralda ou do absorvente. Uma das funções do liner é coletar o cocô para facilitar remover ele e descartar ele no vaso antes da lavagem, deixando menos resíduo nos tecidos tanto do absorvente quanto do próprio bolso. Ele também auxilia quando você está fazendo uso de algum medicamento que você já sabe que pode acabar manchando mais os tecidos da fralda, como sulfato ferroso, né? Então você pode estar fazendo uso do liner também para criar uma barreira a mais entre esse tecido do absorvente e do bolso. E se você estiver fazendo uso de alguma pomada também para assadura que seja mais gordurosa ou não seja tão apropriada para os tecidos das fraldas, né, tornando eles mais impermeáveis, você pode fazer uso do liner também para criar também essa barreira e proteger e não entrar em contato direto tanto com o próprio absorvente, tanto com o próprio bolsinho da fralda, tá? Qualquer tecido que você corte nessa medida que cubra o bolso ou absorvente vai funcionar como liner. Acontece que os tecidos de algodão, eles têm as características de se manter úmidos por mais tempo. E isso vai acabar causando uma sensação de toque molhado, ele vai ficar molhado em contato com a pele da criança. E isso é uma preferência somente sua e da criança. Se a criança e você não se sentir incomodados com este toque, não há problema algum em deixar o toque molhado em contato com a pele da criança, tá? E geralmente tecidos de algodão são recomendados ficar em contato com a pele da criança, não há problema. É realmente mais a sensação que eles estão molhadinhos, né? Aqui também pode ser uma froinha de criança, que é só dobrar e colocar em cima. Como ela é fininha, ela não vai dar um volume maior e aí vai servir para a mesma finalidade. E o liner também pode ser utilizado para dar toque seco em absorventes e em bolsos que não tem essa característica. A maioria dos bolsos das fraldas são de suedine ou de carvão, né? Carvão de bambu, aquele escuro, ou de café, o fleece, né? O microfleece de café. Ou o dry fit de café nas importadas, que é aquele marronzinho da Elefante, né, que são tecidos de poliéster que não retêm a umidade e eles se mantêm sequinhos, né, dão uma sensação mais seca. E algumas fraldas nacionais, acho que a maioria utiliza também um dry fit nacional, que também tem essa mesma função de deixar com toque seco. E então as fraldas já viriam com este toque seco. Mas se você tiver alguma fralda que não tem essa característica, que não tem esse tecido, tem alguns modelinhos que eu conheço que é da Babyland, que eles têm bambu terry, que ele deixa um toque mais molhadinho. Então, se você não gosta dessa sensação do toque molhadinho, né, aí você utiliza o liner de Microsoft, que tem características de dar toque seco, ou outro tecido que você conheça que teria a mesma função, a mesma característica. Então, assim, alguns absorventes já vêm, ó, com esse tecido do microfleece de carvão, que a finalidade realmente é de proteger, né, e permitir que fique em contato com a pele da criança e de deixar com toque seco. Aqui dentro, por exemplo, tem microfibra. Mas aqui, como lado de fora tem o carvão, a gente coloca em direto contato com a pele da criança e ele já dá o toque seco. Mas no caso de ser algum absorvente que não tenha o toque seco, mas se você queira dar o toque seco, ou se você utiliza capas, onde os absorventes ficam por fora do bolso, mas você não tem muitas opções de absorventes com toque seco, você utiliza panos de saco de pano de chão, que tem toque molhado por ser de algodão, camisetas que dão toque molhado, aí você pode vir com um liner, tá? O liner, então, novamente, vai ser a tirinha na medida do bolso ou do absorvente, e aí você vai utilizar, por exemplo, um absorvente de saco de pano de chão que tem toque molhado, você coloca o liner para dar um toque seco. Além de dar o toque seco, ele também vai fazer a mesma coletagem do cocô para facilitar você fazer a remoção dele antes da lavagem, né? Mas se essa não for a sua principal finalidade e preferência, ele vai dar a sensação de toque seco em qualquer absorvente que tenha toque molhado. Que geralmente são absorventes de algodão como o saco de pano de chão, o moletom. O Melton tem mais toque molhado do que seco, mas eu não acho ele extremamente molhado. Mas se você quiser colocar um linerzinho nele também, você pode estar colocando. Se você adota a ideia de usar aqui o saquinho de pano de chão, alguma roupinha de algodão da criança, dentro de ajustadas, né? Porque daí o que está dentro dela vai ficar em contato direto com a pele da criança. Você pode estar vindo com um liner também.
Os liners geralmente eu corto na medida do absorvente, entre 33 e 35 centímetros de altura e 13 de largura, tá? E é bem simples, é só colocar ele em cima e ele vai ter essa finalidade. Além de cortar retângulos assim, se você achar melhor, você pode cortar ele com partes um pouquinho mais largas na frente ou atrás, para que ele cubra uma área maior e dê uma sensação maior de repente na barriguinha, se for o caso, tá? Se você adotou também essa ideia de usar os bores, que geralmente a gente recomendou fazer com a roupinha da criança, que é de algodão, aí você também pode estar usando um linerzinho, para dar a sensação de toque seco, se essa for a sua preferência. E aí depois isso aqui vai dentro da capa, mas o que está em contato direto com a pele da criança ainda é com toque seco. E também tem a possibilidade de fazer eles com lencinho umedecido. Então, independente se o absorvente que você está utilizando é de toque seco ou não, se a sua intenção e a sua finalidade é de fazer a coletagem do cocô, mas você não quer comprar os liners industrializados, existem alguns modelos, mas eu não vou entrar em detalhe agora, porque a gente não tem experiência, mas existem os industrializados que são sintéticos, né? Lembram muito lencinhos umedecidos, só que eles são maiores para cobrir mais essa área. E tem de produtos mais orgânicos, como milho e de bambu. Lembrando que mesmo eles sendo assim biodegradáveis, essa decomposição dele não acontece tão rápido quanto a gente imagina. E o nosso sistema de esgoto no Brasil não é indicado colocar nenhum descarte que não sejam, né, as fezes e o cocô no vaso sanitário por esse esgoto, tá? A gente não tem o tratamento adequado para isso. Isso acontece muito em outros países, né? Nos Estados Unidos, eu acredito que eles tenham, né, esse sistema de tratamento e eles descartam as coisas assim no vaso sanitário. Então aqui eu recomendo, oriento vocês, se vocês fizerem uso desses liners, que mesmo dizendo que eles são biodegradáveis, descartem o cocô no vaso e o liner na lixeira, tá? Não coloquem ele no vaso sanitário, até mesmo para não dar entupimento no seu vaso mesmo e não te dar um problema e um prejuízo maior. Mas se você não tem acesso, ou não tem condições, ou não quer experimentar esses liners industrializados, eu vou deixar a ideia aqui também de utilizar lencinhos umedecidos, né? Eu já falei um pouco sobre o reuso de lencinhos umedecidos, como lavar eles e qual lencinho escolher. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem depois. E depois que eles estão lavados e secos, eles ficam assim. Como eles geralmente são menores, né, um lencinho só não daria conta de cobrir toda a área do absorvente. Então, se a intenção for cobrir toda essa área, você pode estar utilizando 2 lencinhos até cobrir. Se o seu lencinho for de um tamanho diferente desse, aí você adapta aí o melhor jeito de utilizar esses lencinhos, de repente utilizando 2 ou 3, para que ele cubra toda a área e realmente, independente se o cocô vier mais para cá ou mais para lá, se mexer, você consegue depois fazer a remoção desse cocô através dos lencinhos umedecidos. E se for da sua vontade, da sua escolha, você ainda pode lavar esse lencinho umedecido mais de uma vez, ou você pode descartar o cocô no vaso e o lencinho na lixeira, né? E é uma forma muito mais econômica em vez de comprar os liners industrializados. Mas mais econômico ainda seria usar os de tecido, que você pode lavar e reutilizar eles mais vezes ainda, tá bom? Eu recomendo o Microsoft, né, um dos que eu conheço que tem toque seco, mas se você tiver acesso, experiência com outros tecidos de toque seco, você pode estar experimentando e compartilhe os nomes aí com a gente também. E aí, por fim, né, além dessas utilizações de toque seco e remoção dos resíduos de cocô, eu também costumo utilizar os liners como auxiliar, potencializando para a impermeabilização das fraldas, tá? Então, onde geralmente a gente usaria ele nesse sentido aqui, para coletar o cocô ou para dar toque seco, também pode utilizar ele inverso assim. Porque lembrando que o Microsoft não retém, não absorve água, bem pelo contrário, ele tem uma certa resistência e ele repele essa água. Então, eu vou estar retardando mais ainda o tempo em que a umidade desse absorvente que está aqui chegue nesse bolso ou nesse pool aqui, né, se for capa. E eu posso ganhar um tempinho a mais entre uma troca e outra.
teste fazer aí, pode ser assim, utilizando em capas, colocando o Microsoft invertido na parte de baixo como primeira camada, se você for utilizar em capas, ou se você for utilizar ele dentro do bolso, tente colocar ele dessa forma para baixo, em contato mais perto do pool. E aí você observa se para você deu o mesmo resultado, se valeu a pena, se deu mais tempo, né? Se você não quiser ter esse trabalho também de ficar colocando e tirando os liners, você já pode escolher aqueles absorventes de toque molhado. E se você quiser, você já pode deixar costuradinho uma camada de Microsoft nele assim. Pode ser aqui no centro, né? Ou pode ser em uma das pontinhas. Porque daí quando você dobrar, aí você teria que dobrar ele assim, ele já ficaria fixo aqui nessa parte. É interessante experimentar o Microsoft antes. Pode acontecer da pele da sua criança não aceitar bem esse tecido por ele ser sintético e apresentar alguma irritação na pele ou alguma alergia a curto ou a longo prazo. Então, quando você fizer o uso do Microsoft, você observa as reações da pele da criança, suspende o uso se você tiver na dúvida e faz esse teste, se quando você suspende a pele melhora e quando você coloca não. O que pode acontecer dela apresentar, né, uma certa irritação e aí você não vai poder fazer o uso do Microsoft. Nesse caso, aí não recomendo já costurar antes de fazer o teste para ver se a pele vai aceitar. De repente corte algumas tirinhas e vai utilizando e seu prejuízo não vai ser grande. Com com 30 centímetros mais ou menos de Microsoft, você já consegue fazer uma quantidade boa de liners para você experimentar. E você não é obrigado a comprar 1 metro de Microsoft. E algumas roupinhas das crianças aí que de repente, ou suas mesmo, que você não utilize mais, que esteja muito velhinha e feia para doar, você pode estar cortando alguns pedaços para experimentar também, tá? Assim como algumas mantinhas e cobertorzinhos também são desse material, tip top, macacãozinho, né? Você pode estar experimentando sem gastar também. E aí, se você gostar, você faz mais e utiliza em todas as fraldas, tá bom? Então essa foi a dica, né, e a experiência sobre os liners, né, no que eles podem ser utilizados para coletar o cocô ou para dar toque seco ou para potencializar mais ainda a absorção usando ele invertido, né? Deixa aí para mim quais os liners que você utilizou, se você acha importante, compartilha com outras famílias, né, se você acha que é interessante investir ou tê-los, e compartilha essa dica com alguém que tenha essa dúvida ou que queira saber mais sobre os liners. Tchau, tchau, gente!